fosse uma reunião secretarial da UGT, depois de um mês em que tem havido tanta conflitualidade social, com greves da administração pública, com greves dos trabalhadores técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, com a questão dos enfermeiros, com a greve de fome do Carlos Ramalho, tudo isto foi hoje abordado e, portanto, há aqui um conjunto de matérias que nos fizeram refletir, vão continuar a fazer refletir e devem fazer refletir o Governo. E, portanto, o projeto de resolução aprovado por unanimidade tem muito a ver com o nosso posicionamento, o posicionamento sempre da UGT, que é de manter as portas abertas ao diálogo. E há duas questões que para nós nos parecem importantes. Depois das lutas destes trabalhadores, destes setores, há uma abertura da Sra. Ministra da Saúde para recuperar o processo negocial dos enfermeiros e nós naturalmente saudamos essa decisão, é tardia, mas saudamos, vale mais tarde do que nunca. A questão do processo da educação e dos professores, como sabem, esta segunda-feira o Governo mantém a acusação aos sindicatos de serem intransigentes, nós naturalmente não gostamos da palavra intransigência no nosso léxico, porque se alguém aqui tem sido intransigente tem sido o próprio Governo. Ora, os professores, aquilo que têm exigido é a contagem do seu tempo de trabalho efetivamente prestado. Não há nada mais do que isto. Portanto, o Governo, perante o veto do diploma por parte do Sr. Presidente da República, que suscitou uma discussão em diálogo entre os sindicatos e o Governo, o que é que o Governo faz? Retoma o processo social e reapresenta a proposta do ano passado. Se isto é negociar, vou ali já venho. Portanto, o que nós aqui queremos dizer ao Governo é que, primeiro, havia uma predisposição para não se participar na reunião do dia 4. Eu insisti, enquanto secretário-geral da UGT, portanto, os sindicatos da UGT irão estar presentes no dia 4. Nós não podemos voltar as costas à negociação, mesmo que venham de lá com uma mão cheia de nada. Tem que haver diálogo, e desse diálogo tem que resultar, na nossa opinião, uma aceitação inequívoca da parte do Governo em reconhecer o tempo de serviço prestado. É só isso que é preciso, um compromisso político. Porque depois há um segundo compromisso, em que o Governo já disse, nós pagamos aquilo que é o equivalente à quarta parte dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. O Governo paga quase 3 anos, 2 anos, 8 meses e mais uns dias. Ora, já é a quarta parte. E, portanto, o que os sindicatos querem é, primeiro, o compromisso político de reduzir o tempo. Segundo lugar, o Governo implementa desde já este pagamento deste período que decidiu e depois abre a porta a um processo negocial, nem que seja na próxima legislatura, seja ou não seja o PS Governo, porque a partir do momento em que o Estado assume, pela posição do Governo, o compromisso de contagem, isso tem que ser contado mais cedo ou mais tarde. Foi hoje aqui dito, pode ser na próxima legislatura, pode ser nas 2 próximas legislaturas. Agora há uma coisa que os trabalhadores não prescindem, é de que o seu tempo do seu trabalho tem que contar para efeitos de carreira, de progressão e também de reforma. Há muitas portas abertas, eu espero que o Sr. Ministro, com quem troquei impressões nos últimos momentos, tenha a capacidade de perceber, ele é um homem inteligente, certamente vai perceber, tem que ter o acordo do Sr. Primeiro-Ministro, depois que tenha. O que é que representa o deslocamento dos tais 2 anos e 8 meses? Representa neste momento um valor mínimo em termos de orçamento de Estado. Está incluído no orçamento de Estado. Nós queríamos que os processos fossem desbloqueados, quer com os enfermeiros, quer com os professores. Era uma forma de minimizarmos, ou pelo menos diminuirmos imenso, a escala de conflitualidade social que o país viu nos últimos tempos. Pretende esse compromisso político, porque se não houvesse compromissos, o Governo também não podia construir o aeroporto lá para 2020 e tal, nem estradas, nem Viseu-Coimbra, não tínhamos investimento público, estávamos à espera de ser sempre Governo. Ora, o compromisso político é precisamente para garantir que o Estado respeitará no futuro aquilo que é a contagem integral do tempo de serviço destes profissionais. É isso que estamos a discutir. E, portanto, aceitamos, ou pelo menos presumo eu, que os sindicatos aceitem os 2 anos e 8 meses já, e depois, na próxima legislatura, sentem-se com qualquer Governo e dizem, atenção, que há um compromisso assumido pelo Governo anterior. Está escrito, é um compromisso político. Vamos discutir outra vez o faziamento. É evidente que eu percebo que pode haver organizações sindicais que queriam já tudo discutido. O Governo não tem essas condições, nem quer assumi-las. Mas para nós era importante que pudesse assumir a contagem integral do tempo, e isso ainda até agora não fez, nestes últimos 2 anos. É isso que aguardamos e é o desafio que hoje aqui lançamos. Naturalmente, também abordamos a questão da OCDE, continuamos, em Portugal, a ser um dos poucos governos socialistas da Europa. E continuamos a ter uma estrutura internacional, não é só a FMI, nem a Comissão Europeia, nem o BCE. Agora é a OCDE que vem dizer, entre algumas coisas boas, que o país tem que continuar a fazer ajustamentos, tem que, atenção às reformas antecipadas, era preciso mais impostos, atenção à negociação coletiva, mas afinal o que é isto?
Então, mas afinal, agora, depois de termos abandonado a chamada página da austeridade em 2015, o procedimento de déficit excessivo vem ao CDR lembrar-nos outra vez que é preciso continuar a fazer sacrifícios. Nós rejeitamos isso em absoluto. Dissemos hoje aqui, é uma decisão da UGT, dos sindicatos, que vamos transmitir aos trabalhadores. Não faz sentido estar a retomar o papão que nos assolou durante muitos anos a fio. Portanto, eu acho que esse tempo terminou. E, portanto, foi dentro desta perspectiva que nós também aprovámos uma moção em relação ao CTT. Em relação ao CTT, como sabe, é um contrato que fez com o Estado para garantir o serviço público de distribuição postal. Isso está a acontecer com enormes dificuldades. Tem havido aqui uma desvalorização do serviço público postal, isso foi hoje apresentado pelos nossos sindicatos, e aquilo que vamos pedir ao Governo é acompanhar todos aqueles que defendem ou uma nacionalização. O Governo já disse, mas onde é que está o dinheiro? Bem, mas a verdade é que temos um serviço público para prestar. Se não há dinheiro, o que é que se faz? Encerram-se o CTT em 2020, quando termina o contrato de concessão. São estas preocupações que nós queremos levar ao Governo, ao Sr. Presidente da República, e aguardar que se faça luz em relação a algumas das matérias. Mas, acima de tudo, nós queremos privilegiar o regresso da paz social. Eu não digo, há coisas que não podemos assumir que sejam deliberadas, nem que haja uma gestão danosa. Há uma coisa que nós sabemos. Há uma degradação dos serviços públicos. E na segurança social é um serviço público importantíssimo para o país. Se não tiver trabalhadores no seio daqueles serviços administrativos que controlam, que monitorizam, que fiscalizam esta matéria, temos um problema, e aí está um problema. Por quem é que as pensões atribuídas aos reformados estão a levar entre 9 a 10 meses, um ano? Porquê é que isso acontece? Porque há falta de recursos humanos dentro do Ministério para poder acudir a estas situações. Portanto, todos estamos a perder. E o Governo, ao não querer, naturalmente, exceder a sua capacidade orçamental e para manter a sustentabilidade das contas públicas, está, por outro lado, a prejudicar os serviços públicos de excelência aos serviços dos cidadãos. Ora, aí estão duas razões que eu acho que o Governo tem que ponderar a admissão rápida, urgente, de mais trabalhadores com a necessária formação que terá que ser ainda prestada pelo próprio Estado, para acudir a estas situações. São situações de emergência e depois resultam nisto. 4 milhões de pessoas que faleceram é uma coisa realmente inaceitável num Estado democrático com mais de 40 anos de democracia em Portugal. Não, eu não quero aplicar esse tipo de adjetivo, isso é demasiado forte até para o nosso estilo. Tem havido da parte do Governo uma tentativa e alguma comunicação social, os senhores são da comunicação social, portanto, tem havido coisas escritas e coisas ditas que levam a opinião pública a empolar uma imagem de que os sindicatos é que estão à margem da sociedade, é que estão a criar problemas, é que são intransigentes. E, portanto, eu tenho lido muitas coisas nas redes sociais, algumas de órgãos de comunicação, em que os sindicatos são os malandros, os professores não querem trabalhar, na administração pública ganha-se muito dinheiro, que os enfermeiros não fazem nada. Bem, ouça, há coisas que, naturalmente, as fake news vêm muito por conta de determinado tipo de intervenções que se fazem na sociedade. E os sindicatos, sobretudo os da UGT, por estarem a ter a capacidade de resistência, por estarem até dentro de uma central sindical que foi criada pelo Partido Socialista e pelo PSD. Estar o seu secretário-geral, que é socialista e que é membro da Comissão Política Nacional, a tomar posições que eventualmente, dificultam a vida do Governo, não me venham pedir para estar aqui subserviente a quem quer que esteja no poder político. E às vezes, quando nós não nos portamos bem, acontecem determinadas coisas. Demonizar os sindicatos é um erro para a democracia e uma afronta às liberdades sindicais. E nós, naturalmente, que isso não podemos tolerar, mas isso não vem da parte do Governo. Há hoje instilado na opinião pública a nível internacional uma má-fé, uma predisposição para atacar o movimento sindical. E nós somos essenciais à democracia.